cenário não é bom, porque os dados mostram isso, né? A gente, apesar de ter conseguido reduzir... No Brasil, a gente manteve estável a taxa de homicídio, que é um dos principais indicadores. No estado de São Paulo, a gente vem reduzindo já há quase 2 décadas. Então, apesar dos dados positivos, a percepção das pessoas e os elementos qualitativos da segurança, né, quer dizer, o risco que as pessoas, o medo que as pessoas têm de serem vítimas, permanece. E também ele tem uma base real isso. Então, esse é o primeiro problema que a gente precisa resolver, que é ter um bom modelo de diagnóstico. Não pegar... a gente tem uma dificuldade na área da segurança, eu gosto sempre de comparar com a saúde. Veja, quem é que define a toxicologia, né? Que é a classificação dos dados na saúde? São aqueles que constroem políticas de saúde. Então, eles definem categorias, né? Ainda que existe um referencial lá, que é o CID-10, ele define categorias que ele vai usar depois para formular e avaliar a política. Na segurança pública, a taxologia é um pouco mais complexa, porque a definição de um homicídio, de um roubo, é dada pelo Código Penal. Só que a gente não constrói política com o Código Penal, a gente constrói política identificando problemas públicos. Então, dentro da categoria homicídio, por exemplo, tem o problema público violência doméstica, tem o problema público gangues relacionados ao tráfico de droga e tem o problema público do crime violento urbano, por exemplo, com foco no roubo de celulares de pessoas que estão saindo e chegando do trabalho. Então, eu preciso identificar, nuclearizar e fazer um bom diagnóstico. Só que isso tem que ser feito de maneira muito precisa, técnica, gastar o tempo e se tem um dinheiro que é bem gasto em termos de recursos, é aí. Então, essa é a minha primeira sugestão e definição dentro do panorama. E isso a gente não conseguiu fazer no Brasil de maneira ampla. Existem muitas boas iniciativas nesse sentido, aqui em São Paulo em especial, mas veja, apesar de termos bases de dados aqui 20, 30, quase 30 anos, nós neste governo estamos organizando um sistema que consiga fazer esse diagnóstico preciso o tempo todo. Política de segurança pública, qualquer tipo de política precisa de dados para iniciar, mas para a segurança em especial. E ela sempre é um desafio, eu insisto de que isso é um desafio que você não pode arrumar uma espécie de atalho para ele. E isso ocorre muito, é muito tentador você dizer, como é difícil reunir dados pela inexistência, nós estamos falando de crime, né? Você não tem a associação dos criminosos para perguntar qual foi a produtividade deles. Você tem que ir em quem está lidando com isso, né? Você tem um problema grande que é a subnotificação. As pessoas são vitimadas e não relatam. Então, a gente tem que construir estratégias para captar essa informação. Por quê? Porque os recursos de segurança pública são muito críticos. Se eu tiro uma viatura do policiamento, pode ser da polícia militar, que é a regra, ou se você está no município, tem a guarda, ou ainda, se você quer comprar uma câmera, né, uma câmera boa de monitoramento, ela é muito cara, é um recurso que exige alto investimento. Você não pode se dar o luxo de errar. Então, você só tem uma chance, que é analisar e aprofundar o diagnóstico. Então, você precisa buscar essa informação. Você vai buscar isso nos dados que a polícia registra. Você vai buscar isso em estrutura de denúncias, por exemplo, os discos de denúncias que estão reproduzidos pelo país. Você vai buscar isso na saúde. Muitos dos crimes, principalmente os crimes violentos, também são registrados pela saúde. Então, você pode pegar a unidade de saúde do bairro. E você pode, hoje em dia, conseguir parte dessas informações nas redes sociais, desde que você tenha um bom trabalho de curadoria. Tomar muito cuidado para não simplesmente reproduzir informações falsas. Mas, enfim, precisa compor ali uma espécie de um time, de um cast ou de um serviço, né, que faça esse trabalho de coleta e curadoria. Na hora que você organizou esse dado, aí você pensa em investimentos e, às vezes, ações muito pragmáticas e talvez você possa até utilizar recursos que já existem. Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que algo entre 2/3 e 70%, em alguns lugares até 80% dos casos
de crimes sexuais, de ataques contra mulheres e crianças, eles têm uma dinâmica interpessoal. Isso significa que o agressor, ele é do convívio íntimo, ou um parente, ou um vizinho, ou um conhecido. Bem, se você simplesmente pega os dados de ataque sexual que você conseguiu da polícia e que a polícia registrou, e você coloca no mapa e tenta fazer algum trabalho de prevenção com aquilo, com organizações policiais de segurança, você não vai ter praticamente nenhum efeito, porque as dinâmicas são internas. No entanto, se você consegue pegar esses dados e separar aquilo que é de dinâmica interna e aquilo que é de dinâmica externa, o que é interno, você tem mecanismos de fora da segurança, como os agentes de saúde, como professores de rede do ensino fundamental, que uma vez treinados para identificar aquele tipo de problema, podem iniciar um processo de prevenção e de proteção dessas mulheres e dessas crianças. E eu não falei de polícia, mas eu falei de segurança pública. Então percebe que o desenho da política, ele é completamente determinado pelo diagnóstico que você consegue fazer. E um terço desse dado que não tem a ver com essa dinâmica, esse sim, quando você organiza ele isolado dos outros dados, a gente consegue inclusive prever a ação de um agressor sexual ali, porque ele é sempre muito... ele acaba definindo um padrão de local. Então, se há um investimento e uma ajuda de fora para locais que tem uma dificuldade, esse primeiro investimento tem que ser na organização dos dados, na definição do diagnóstico. Hoje, os estados, as secretarias de segurança têm instrumentos para isso, na maioria. Aqueles que eles não têm esses instrumentos, você encontra isso, inclusive em programas, eu não sei dizer exatamente se são programas sociais, mas são programas das grandes empresas de tecnologia que lhe dão ferramentas ali de algum nível de tratamento de dados, né? Até com certo uso de inteligência artificial limitado, até uma versão free, ela te permite fazer isso. Se você organizar bem essas bases de dados em planilhas, né, de cálculo mesmo, comum, que também não são pagas, a gente consegue usar algum tipo de motor de análise dentro desses softwares, e um dashboard simples já lhe permite fazer isso que a gente chama de fusão, ou, não precisa fundir, mas uma correlação com dados. Existem vários tutoriais nesse sentido, que é importante essa pergunta, são dois mundos diferentes. Um pouco é o esforço que a gente chama de busca de metadados, né? Então, buscar todos os dados sobre aquele assunto. Outra coisa é como tratá-los. As ferramentas mais simples hoje de organização de dados já lhe dá um primeiro panorama, né? Se ela tiver algo de inteligência artificial, ainda que simples, escolhendo palavras-chave, ela também já ajuda. Há modelos de como fazer isso, disponíveis em pesquisa, internet. E a gente, na Secretaria de Segurança de São Paulo, no Centro Integrado de Comando e Controle, estamos disponíveis para auxiliar tecnicamente aquelas localidades, aqueles territórios que precisem de ajuda em termos de metodologia de trabalho. E não existia um órgão de formulação de política pública dentro da Secretaria. O secretário decidiu transformar o 6CC nesse órgão de formulação de política. Então, nós chamamos todos os atores necessários para fazer uma política funcionar. A prerrogativa é deles de dizer o como aquilo é possível, obviamente com a nossa mediação. Em determinado momento, alguns investimentos podem ser feitos direto pela Secretaria, através do 6CC. Então, por exemplo, uma das medidas que foram tomadas, depois que eu recebi essa missão e assumi, foi ativar a unidade que a gente chama de UGE, que é a unidade de gasto. Então, a Secretaria tem uma unidade orçamentária para fazer a execução do orçamento, e o 6CC agora ele tem uma UGE que está conectada à unidade de orçamento. Em determinadas situações, eu mesmo faço investimentos que vão viabilizar a política. Bem, a implementação, a formulação é decidida em conjunto, ela entra em vigor através de um ato do secretário, às vezes se for uma medida mais de arranjo do próprio 6CC, a implementação com as políticas, e depois tem o processo de avaliação,
que é viabilizado pelo CICC, porque a gente passa a coletar dados sobre como é que aquela política está se comportando e levados para a nossa Secretaria de Assuntos e Projetos Estratégicos, que é quem faz o controle de avaliação, inclusive é ela que alimenta o sistema que existe no governo sobre metas, sobre os KPIs, né, os indicadores. Então, a organização desse fluxo, desta forma, não existia até a função do governador e do secretário Guilherme Derrite. E essa é uma experiência de política praticamente única, né? Se por um lado a competência das polícias estão definidas dentro da Constituição, isso não pode ser alterado e está muito claro. Por outro lado, as secretarias de segurança, elas têm um papel de ser uma instância mediadora entre as polícias, né, e entre a polícia e a sociedade, definindo qual é a demanda da sociedade nesse momento, qual é o desempenho da política, e isso tem que estar organizado e alimentar o secretário e o governador. Porque o governador também, em relação à Constituição, ele é o comandante em chefe das polícias. Em última instância, ele que tem uma delegação direta. Então, para tomar as decisões, considerando que ele não é policial, ele precisa das informações, né? E mesmo que fosse policial na função de governador, na verdade, considerando que governador não é uma função policial, ele precisa de informações para exercer essa função de chefe, né, das polícias. E quem precisa prover ele disso é um órgão não policial, que é o caso do CICC. Isso é um fator bem importante também de se destacar, porque há a impressão de que segurança pública se resume à polícia, ou que todos os cargos da segurança pública se resumem a cargos policiais, o que não é verdade. Você precisa ter a função do governador e do secretário de segurança é um cargo civil, ele é o exercício do poder civil do poder público sob forças armadas, que são as polícias, então ele é a expressão de uma república, né, de um modelo democrático no dia a dia. E ele precisa fazer isso com um corpo técnico estruturado. Então, a organização desse corpo técnico que hoje tem a SAP, que é a Secretaria de Projetos Estratégicos, o próprio gabinete do secretário exerce essa função, porque ele concentra o orçamento, e o CICC é esse braço executor do nível estratégico para organizar informações, desenho, para isso. Ele já enquanto desenho de estrutura, porque ele existe desde 2014, né, como um órgão de integração das instituições, inclusive, não estou ligado só à Secretaria de Segurança. Ele é um órgão da Secretaria, mas ele tem uma conexão legal com outras 4 secretarias, incluindo, por exemplo, a Secretaria de Educação, né? Então, ele funciona, entre os vários elementos, um deles constitui-se como um Fusion Center, onde ele processa a informação e alimenta os centros operacionais do outro. Então, esse decreto, ele teve 2 resoluções do secretário transformando esse espaço, ICC, num órgão expressamente de formulação de política e de auxílio à implementação e à avaliação. Auxílio porque a implementação é das polícias e auxílio da avaliação, porque a avaliação é do subsecretário da SAP. Então, esse desenho é um desenho que a gente construiu estudando a estrutura que já existia, o modelo e a demanda política do governador e do secretário e social. E ela, em breve, agora nós passamos 1 ano e meio nesse modelo de reestruturação, aquisição de recursos, e ela, nesse segundo semestre, já vai mostrar também a operacionalização dessa inovação, né? Tem uma inovação enquanto desenho, e agora a gente precisa enxergar de maneira mais clara como é que a gente produz. Nós já temos vários exemplos. Por exemplo, desculpa, ficou redundante, mas nós temos vários exemplos. Um deles é a questão da operacionalização de vários mecanismos de proteção à mulher que vem ocorrendo. Por exemplo, tem aquela legislação estadual, em que uma mulher, se estiver num espaço como um restaurante, um bar, ela levantar ali a mão ou fazer um indicativo de que precisa de ajuda porque está sendo coagida, né? Bem, a lei, ela é muito inovadora, ao ponto de colocar
o garçom como quase uma autoridade, não no sentido de poder intervir, mas no sentido de ser obrigado a agir, né? Que é as duas figuras de uma autoridade pública. Então, nós chamamos o setor de restaurantes e bares, chamamos a delegada responsável pelas delegacias de proteção das mulheres, chamamos a unidade da Polícia Militar, que é o Copom, que dá resposta para isso, e todos os atores que eram necessários, colocamos a mesa. Como é que a gente operacionaliza isso, né? E aí todos estavam com dúvidas, muito, inclusive com medo, que é o próprio setor. Nós construímos um procedimento de como fazer isso, uma norma, e ela entrou em vigor, dando segurança para todo mundo para conseguir agir, inclusive limitando bastante o escopo, não em razão de uma decisão política, e isso que talvez seja a inovação, mas é porque os atores, quer dizer, aquela burocracia em nível de rua, isso dá para fazer, isso não dá, isso atende. Obviamente, entidades de proteção das mulheres estão colocadas, né? Um outro exemplo é tráfico humano. Hoje a gente tem um curso online para ser aplicado para os policiais, para entenderem o que é tráfico humano. O Brasil, e em especial São Paulo, por conta dos 3 aeroportos internacionais também da rota de tráfico humano. O problema não é uma das nossas prioridades em termos quantitativos, mas ele é muito maior do que a gente imagina. E ele, em todo lugar, é um problema qualitativo, porque isso significa que existem rotas de crime organizado transnacional operando livremente, e aí está correlacionado com tráfico de drogas, com pedofilia, com tráfico humano, no sentido de órgãos, inclusive. Esses 2 temas, né, que são temas importantes em termos de entrega de política, obviamente são ações relevantes, mas elas são pequenas do ponto de vista da quantidade de eventos que vão ocorrer nos 2, mas eu preciso nos 2 ter um modelo de política já organizado, porque quando ocorrer há um acionamento, e essa é a razão de existir a própria área de política, porque ela precisa estar desenhada, as competências definidas, as responsabilidades atribuídas, né, ainda que seja muito pequeno. Se não há uma instância que faz isso, na segurança, pela lógica da produção da segurança, todo dia ocorrem muitos crimes. Pra você ter uma ideia, são registrados 30 mil crimes dia. O Copom atende 20 milhões de chamados no estado ano. Então, esse volume, o urgente, sempre sobrepõe-se ao importante. E tem determinado momento que o importante vai virar o urgente. Então, precisa ter uma instância que define quais são as políticas, e se ela não fizer, provavelmente ninguém vai fazer. E aí nós vamos precisar acumular muitas vítimas para em algum momento dizer, calma aí, vamos organizar. Então, esse é o papel das secretarias de segurança pública na hora de formular a política. O papel dela não é, fazer o planejamento interno das polícias, não é fazer a investigação. O papel dela é definir prioridade, foco e controlar resultado. Ele é uma ferramenta muito importante, mas exige um investimento alto, né, para ser feito, mas há vários modelos de como fazer isso. Então, o primeiro papel é definir, dentro da rúbrica comando e controle, cabe muita coisa. Então, é definir claramente o que é comando, o que a secretaria quer definir. Isso tem que estar sempre restrito aos dados, tem que estar sempre restrito a esse desenho de formular a política, uma forma de exercer a chefia, o comando da secretaria, né? Então, pode começar com poucos casos em uma área específica, por exemplo, ter um desenho de comando e controle sobre temas específicos, pode ser crime violento em determinado bairro, mais crônico, como a região central das cidades, pode ser um tema como o tráfico, pode ser um tema como violência doméstica. Começa de maneira pequena, nuclearizada, e define quais são as diretrizes, né? O controle é razoavelmente mais simples, precisa de início fazer o desenho dos KPIs. E aí é o uso de tecnologia mesmo, tecnologia da informação, basicamente. O mercado tem vários modelos. E esse é o tipo de solução que o gestor público, seja no município ou no estado,
consegue financiamento do governo federal, porque existem, não vou dizer que há linhas específicas, mas você tem editais e é o tipo de fomento que o governo federal pode e consegue. Tanto é que o CICC de São Paulo ele foi um investimento federal, ele é um legado da Copa de 14, que foi feito para várias, toda a cidade que foi sede, e aí a gente recebeu 10 anos depois, transformando esse legado, né, pivotamos para essa atividade, e você também consegue financiamentos em bancos de fomento ou iniciativas internacionais. Eu fui consultor tanto da UEA consultor da Fiesp e representei ela em projetos na OCDE sobre segurança e vi muito financiamento, inclusive privado. A Philip Morris tem um programa chamado PMI Impact e eu vi ela financiar, por exemplo, um centro integrado para a polícia argentina na região de Foz do Iguaçu, ali, a cidade irmã, né? Em termos de tecnologia, obviamente, o projeto, o desenho, a operação. E também tem trabalhos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, se fizer um bom desenho, definir um escopo de crescimento, até o investimento é possível o gestor conseguir com o governo federal ou com unidades de fomento público e privado internacional. É a minha sugestão.